A paz do Senhor a todos. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E é com alegria que podemos estar trazendo aos irmãos aí na congregação Minas Gerais um pouco sobre a nossa história aqui, do nosso chamado e do nosso trabalho como missionários e pastores aqui na Alemanha, na cidade de Bochum. O meu nome é Luiz Pfeiffer, né? O meu é Valéria Pfeiffer. E nós estamos aqui já há alguns anos trabalhando neste lugar. Primeiramente, eu quero deixar aqui os nossos cumprimentos, né, e agradecimentos ao nosso pastor presidente, o pastor Álvaro, né, que sempre nos apoiou, sempre esteve de mãos dadas conosco aqui. Quero agradecer ao pastor Assis, o nosso diretor executivo da nossa Secretaria de Missões, né? Agradeço também ao pastor Ernesto, pastor desta congregação, e também ao nosso irmão agente de missões, Israel, né? Eu ia te chamar de Jacó, mas agora você tem um novo nome, é Israel, né? E eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de podermos falar um pouquinho da nossa história. A nossa igreja em Uberlândia e as demais congregações da nossa igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos consiste nessa ideia, né, de levar a todas as congregações, né, a questão missionária, porque nós somos uma igreja aonde na bandeira dela que é uma igreja de missões. Então todos os irmãos de todas as comunidades devem saber que nós precisamos fazer missões. E isso nos alegra com a iniciativa ao pastor, né, da congregação e também aos agentes missionários que têm apoiado grandemente esse trabalho, e eu louvo a Deus pelas vossas vidas nesse sentido. A nossa história é assim um pouco diferente, irmãos, porque nós viemos assim de um tempo em que eu e a minha esposa trabalhávamos muito na obra secular, no serviço secular. Nós tínhamos trabalho, ela tinha o seu trabalho, mas Deus falou conosco num tempo em que ainda nós não tínhamos filho. Deus usou uma profeta sua, né, e veio falar comigo que eu teria uma visão, né? E nessa visão, realmente eu tive essa visão depois de 2 dias, uma visão que apareceu assim no meu quarto, como se fosse um filme de um feto se desenvolvendo, né, dentro de um útero, e de repente aquele feto se torna uma criança pequena, e essa criança começa a falar coisas que iam acontecer nas nossas vidas, né? Mas de repente, eu estou resumindo bastante, e de repente aquela imagem foi desaparecendo e aquela criança gritava assim, Antonini, Antonini, né? E sumiu essa imagem. E eu estava assim acordado, sentado na cama, e eu perguntei para Deus, Senhor, o que é isso? Que palavra é essa? Que palavra é essa? Perguntando, e de repente, bum, apareceu de novo aquela imagem. E aquela criança já tinha crescido, se tornou um rapaz de terno e falou para ele, pai, não é Antonini, é Atos 9,15, lê lá. Né? E nesse versículo é justamente um chamado missionário, né? Onde Deus está enviando para que falassem aos gentios, aos reis, né? E o que o Senhor estaria usando como um vaso precioso para estar falando da palavra de Deus. Eu tive ali 2 confirmações. A primeira, que eu iria ter um filho e ele ia ser um varão. Glória a Deus por isso, né? E Deus realmente confirmou isso. E a segunda, de um chamado. Em princípio, irmãos, nós pensávamos que esse chamado não era para nós, mas sim para o nosso filho, né? E no decorrer dos anos, independente disso, Deus é muito sábio, Ele é muito maravilhoso.
nós começamos a nos envolver com a Secretaria de Missões. Naquele tempo não existia agentes de missões, não existia o CAAM, né? O CAAM veio aparecer depois, mas nós começamos a fazer escola bíblica, começamos a fazer a ETAD, né? Que era um curso das Assembleias de Deus, de ensino, né? Fizemos a teologia e depois fizemos o CAAM, que foi uma bênção. Recomendo àqueles que têm vontade, faça. Foi uma bênção na nossa vida, né? E Deus foi nos preparando, até que chegou o momento que Deus falou assim, não, é vocês, né? É vocês que vão para o campo missionário, né? E foi de várias formas que Deus confirmou, irmãos. Foi tremenda a forma que Deus falou conosco. Deus usou pessoas, lugares, e Deus realmente nos inquietou para cumprir o ID dele, né? O Senhor, às vezes quando a gente nem pensava, vinha pessoas e falavam, prepara as malas, Deus vai enviar vocês. Outros chegavam em nós e gritavam, Germany, Germany. Foi algo muito profundo, e aí nós entendemos que não era o nosso filho, que era a família inteira. Que às vezes a gente pensava que aquilo ia se cumprir na vida dos nossos filhos. O Senhor, Ele chama a gente, e quando Ele chama, Ele nos inquieta. Era tão interessante que, por mais que as nossas vidas estavam estabelecidas ali, o Luiz nessa época já tinha a própria empresa, eu tinha meu trabalho, nós tínhamos acabado de reformar a casa, mas a gente sentia a urgência do chamado do Senhor e nos colocamos à disposição do Senhor e falando, eis-nos aqui. Muitos acharam que nós estávamos loucos. Muitas pessoas falavam, como? Vocês vão mandar os funcionários tudo embora, acabar tudo? Não pode. E nós pensávamos, não, Senhor, nós vamos obedecer a Tua voz. E realmente nós tivemos que levar o nosso Isaac, né, para ser sacrificado, que era a nossa vida aí no Brasil, os nossos familiares que estão aí no Brasil. E isso para nós foi um tempo assim, os nossos primeiros meses aqui foi um tempo muito duro para nós aqui. Foi muito difícil, porque mesmo com a visita do nosso pastor presidente, com todos os preparativos que estavam sendo feitos, né? Quando chegamos aqui, nós tivemos uma outra recepção, onde nós não podemos contar com não tivemos a oportunidade de contar com as pessoas que deveriam estar aqui para nos ajudar, infelizmente. Então, para nós, o processo foi mais doloroso, né? Foi mais doloroso, porque viemos, aqui é muito diferente do Brasil, viemos para uma casa onde não tem cozinha, não tem pia, não tem nada, né? E você tem que fazer tudo, você tem que pintar, você tem que pôr piso, você tem que pôr cozinhas, você tem que pôr torneiras, você tem que pôr tudo na casa, né? Então é muito diferente e nós passamos assim um tempo muito difícil, não tínhamos móveis e fomos coletando móveis nas ruas e fomos improvisando, né? E fomos vencendo essas etapas, né? Para os nossos filhos foram mais difíceis ainda pela questão do idioma, mesmo sendo nós descendentes de alemães, nós não tínhamos o idioma alemão, né? E para eles também foi uma grande dificuldade. Foram tempos muito difíceis na questão da escola, né? Foram tempos assim que realmente marcou muito a vida dos nossos filhos, né? Aqui na Alemanha é muito frio e as pessoas são bem individualistas. Normalmente, quando a gente chega num lugar sozinho, a gente permanece sozinho. Então, principalmente para os nossos dois filhos mais velhos e o mais velho, que ele já chegou aqui mais jovem e foi difícil porque ele não conseguia amizades. E o primeiro dia da escola deles, não tinha quem levasse eles, era uma escola preparatória, então era bem longe de casa, eles tinham que pegar 2 trens para chegar até lá. E nós não tínhamos condição na época de estar acompanhando eles. Ele não tinha celular, eles não tinham celular, nós não tínhamos telefone fixo em casa. E eles se perderam no primeiro dia. E eles que eram para chegar em casa por volta de 1h30 da tarde, já eram 7 horas da noite, muito escuro, muito frio, e eles não chegavam. Nós fomos orar, ficamos preocupados, e Deus pôs a mão que uma senhorinha bem velha
falou com eles em inglês o que estava se passando com eles. Eles falaram que estavam perdidos e ela, graças a Deus, trouxe eles para casa. Foram muitas lutas, mas também foram muitos milagres. Nós realmente, assim, você chegar num país onde você não fala o idioma, onde você não tem ninguém que possa te socorrer. Eu lembro de um dia que meu filho passou mal na escola. Nós também não estávamos, nós estávamos numa escola de alemão no mesmo horário. E ele pediu ajuda para um, para outro, e ele ficou sentado no chão vomitando e não tinha quem ajudasse ele. E nós, quando fomos levar para o hospital, nós também não sabíamos falar, não sabíamos nada. E foi períodos difíceis, mas todos Deus pôs a mão. Deus fez milagres também assim, nos detalhes, que é só a gente estando aqui para ver. Os alemães são um pessoal que depois que eles te conhecem, eles são fiéis, eles gostam realmente de você, mas até vos conhecer, eles são muito fechados. Então nós passamos por um período onde a gente não tinha ninguém por nós, éramos só nós mesmos. A igreja que a gente veio ajudar no início era uma igreja totalmente alemã, então não tinha aquilo que a gente tem no Brasil, oração, os louvores maravilhosos, a presença do Senhor, e a gente sentia aquela falta muito grande do clima, da família, da igreja, até do Espírito Santo, porque para cada país a gente sente às vezes a dureza do que se forma no mundo espiritual. A Alemanha é um país abençoado financeiramente, mas é um país que emocionalmente às vezes se encontra doente, porque famílias foram destruídas neste local. Aqui na Alemanha é muito difícil um filho continuar com os pais a partir de 16 anos. Normalmente eles saem de casa e vão estudar em outra cidade, em outro lugar, vão morar sozinhos. E às vezes por não ter uma estrutura familiar, rompe totalmente com aquela família. E tem muitos idosos que morrem sozinhos na casa, que depois de dias encontram o corpo morto, porque não existe mais uma integração familiar. Isso é muito sério, porque isso reflete na igreja, porque o Senhor estabeleceu família desde o início. E a gente vê que é muito difícil a gente conseguir ganhar uma família para Jesus. Aqui a gente ganha uma alma. E a partir dela são anos de trabalho para ver se consegue trazer a família. A família aqui é muito desunida. Orem pela Alemanha, orem pela família, mas Deus tem feito milagres. Aqui também nós podemos enxergar bem de perto o cuidado de Deus. Tem detalhes tão pequenos que uma vez, quando a gente chegou aqui, a gente não achava nem a comida do Brasil. Isso há muitos anos atrás aqui, tinha menos brasileiros nessa cidade. Então no supermercado normal você não achava arroz, não achava feijão, não achava comida nossa de cada dia normal no Brasil. E nós estávamos com muita vontade de comer feijão. E uma brasileira chamou nós para comer na casa dela e nós, apesar que ficava caro, que ela morava bem longe lá de casa, e nós éramos 5 para pagar o trem e tudo, nós fomos naquela esperança de comer feijão. Mas quando chegamos lá, era comida alemã, gostosa, mas não matou a nossa vontade. Mas quando terminou o almoço, ela falou assim: Valéria, eu ganhei um tanto de feijão e meu marido não come feijão, você quer levar? E eu, ai, graças a Deus. E no caminho eu vim falando com o Luiz e os meninos: eu vou pôr esse feijão de molho porque eu não tenho panela de pressão e eu quero fazer esse feijão porque eu tô com vontade de comer feijão. E quando nós subimos em casa, o interfone tocou e era o filho do pastor, da época que era da igreja alemã, e falou: olha, deixaram na escada da igreja, numa panela de pressão, e escreveu: é para a família Pfeiffer. Até hoje ele não sabe quem deixou aquela panela de pressão, nem ele sabe, mas a gente sabe que foi o Senhor, porque Ele concede os desejos do nosso coração. Deus é fiel, Ele é fiel nas mínimas coisas. Depois nós estávamos sem móveis, sem nada, e aí chegou um dia que eu falava: ai Jesus, eu quero sentir em casa, porque estava as malas nos cantos da casa, nós dormimos num colchão 5, e nós já estávamos até recebendo visitas e não tinha nem onde uma cadeira para sentar. E pegamos alguns móveis na rua, como meu esposo falou, mas aí um médico, um cirurgião ficou sabendo que nós estávamos sem móveis e descobriu que tinha uma velhinha que estava doando tudo. E ele foi, tirou os bancos do carro dele e ajudou e trouxe os móveis para nós. Até coisinhas de decoração, para fazer uma casa mais alegre, essa velhinha nos deu. Foi muito bom. Então Deus cuida da gente, Deus é fiel. Então é isso, irmãos. Nesse tempo que nós estamos aqui como missionários,
Deus nos deu o privilégio de assumirmos primeiramente essa igreja, que era uma igreja alemã, né? Nós assumimos essa igreja como igreja alemã por 3 anos, e depois nós viemos a comprar essa edificação toda, uma edificação grande de 1.200 metros quadrados, com 3 apartamentos, com o templo da igreja e também mais um terreno grande no fundo, e assim num lugar bem central, e isso Deus nos realizou assim um milagre. Se nós tivéssemos que falar para vocês aqui, nós tínhamos que falar quase que o dia todo, né? E depois assim fundamos a AD Mission and Volker, né, que é a Assembleia de Deus Missões aos Povos na Alemanha. Depois de passado esse tempo, nós abrimos uma nova congregação na cidade de Diesen, uma cidade a 150 quilômetros daqui. Fundamos ali uma igreja e lá tivemos com essa igreja conosco aqui por quase 3 anos, né? E depois um outro pastor assumiu a igreja lá. E também abrimos um trabalho missionário, já agora fruto das missões que nós fazemos aqui na Alemanha. Esse trabalho nasceu aqui na nossa igreja, mas ele foi plantado lá na Bulgária, através do pastor Vasil. E lá hoje nós temos uma igreja, Assembleia de Deus Missões aos Povos na Bulgária, uma igreja registrada na Bulgária, legalizada, né? E nós agora estamos construindo lá agora uma igreja, que o templo que está lá é alugado, mas nós estamos construindo uma igreja com uma casa pastoral, e isso vem das contribuições que os irmãos enviam para o campo, né? Dos irmãos que estão aqui na Europa, que têm nos ajudado também, e assim o Senhor vai fazendo a sua obra progredir. E o que nos alegra, né, é saber que os irmãos, através do culto missionário, tenham o privilégio, o prazer de conhecer um pouquinho. Esse é um pouquinho só da nossa história, né? Eu quero então agradecer aí ao pastor, ao agente missionário que está aí divulgando esse trabalho aqui na Alemanha, em específico, né? E levando para os irmãos que o campo, assim como a palavra diz, que a seara é grande, mas os ceifeiros ainda são poucos, né? Nós precisamos trabalhar mais, nos conscientizar mais da necessidade missionária, para que a nossa agência de missões, a nossa igreja, seja um canal de bênção, tanto no Brasil, como na América Latina, assim como em todo o mundo, como ela tem sido, né? Eu louvo a Deus e agradeço a cada um de vocês por todas as suas orações, pelas suas ofertas e por tudo que vocês têm feito em prol das missões no mundo. Um grande abraço, né? E que o Senhor possa os abençoá-los ricamente. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês, que você possa sentir realmente alegria de saber que a nossa igreja está aqui na Alemanha, na Bulgária e até os confins da terra. Nosso Senhor nos comissionou, todos nós como igreja, para o ID. E muito obrigado vocês por contribuírem conosco nesse ID do Senhor. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor. Deus abençoe.